Olá pessoal, esse daqui é o quarto vídeo da série que a gente fala sobre motores. Obviamente em uma hora e 20 minutos de vídeo a gente não vai falar tudo que é necessário sobre motores, principalmente os motores de corrente contínua, que a aplicação é muito vasta. Nós estamos falando dos produtos e projetos que nós somos aptos a fazer. Então, nós vamos fixar, tá, nas perguntas e nas dúvidas que os nossos clientes têm e a profundidade do assunto de acordo com a necessidade do nosso cliente. Passou um carro de som na rua. Bom, então, a gente vai falar sobre o quê? Motores que são aplicados em robótica, níveis de robótica, desde a robótica mais simples até um pouco mais complexa, sobre motores que são utilizados em sistema de slider para fotografia e girocam. Girocam, para quem não sabe, é aquele dispositivo que fica na ponta de um dispositivo chamado grua, que você vê geralmente atrás dos canos dos gols de futebol, ou então no próprio palco do artista, onde aquela câmera desce e sobe, tá? Que gira a câmera, aquilo ali se chama girocam. A maioria de vocês com certeza já ouviu falar. Então, o nosso objetivo é mostrar para vocês quais motores são utilizados nessas circunstâncias. E uma área que a gente vai abranger também é relacionada à cadeira de rodas, que a quantidade de pessoas que entram em contato é muito grande, e a gente sabe que o preço e o valor que as pessoas geralmente possuem para esses produtos é muito elevado. Realmente, eu tive pesquisando, é uma pancada. Mas tem uma coisa, tá, pessoal? Esse valor cobrado, ele é um valor que está dentro dos padrões, tá? Pelo motor, pelo sistema de controle que é utilizado, ele está dentro dos valores. A gente não pode perceber nem menosprezar que um motor de limpador de para-brisa vai fazer a função do motor daquele, tá? Qual é o objetivo nosso? Mostrar para vocês quais são os tipos de motores, em que aplicação e na prática vocês vão ver, tá? A gente vai mostrando e depois dessa última, da última parte desse vídeo, que está dividido em 4 partes, nós vamos começar a falar sobre o controle desses motores, chamada ponte H. Mas antes a gente vai voltar para a bancada, nós vamos falar dos motores novamente, tá? E aonde se aplica cada um deles e qual é o problema que você vai ter ao escolher o motor A ou B e alguns tipos de redução que são possíveis fazer. Bom pessoal, a infinidade de motores é assim alguma coisa que não dá para você descrever, tá? Então a gente vai falar, como mencionado, dos nossos projetos e dos nossos clientes. Muitos clientes falam sobre a utilização e que tipo de motor utilizar em sistemas de girocam. Tá? Esse aqui é um sistema de girocam protótipo básico, feito em acrílico, com chapa de 10 milímetros. E aqui nós utilizamos esse tipo de motor com uma tração por correia dentada. Esse motor aqui, pessoal, é o mesmo que esse aqui. Nós já fizemos um vídeo sobre esse tipo de motor e por que você utiliza, tem que usar ele no sistema de girocam. As pessoas têm a falsa impressão de que a tremida que a imagem dá na câmera é devido ao motor. Na realidade, em parte sim, mas a grande maioria do tremer da imagem, ele ocorre por causa do mecanismo, que tem folga. Se tem folga, quando o motor gira, aquela folga é amplificada e vai ter o problema da tremedeira ou mexer, ou seja, tremer. Esses tipos de motores aqui, eles têm uma coisa legal, que nós fizemos um vídeo somente para isso. Você vai ver o link aí na frente, para nós não deixar esse vídeo muito longo, que mostra esse motor aqui funcionando. E ele tem uma característica interessante. Quando ele se quando você corta a corrente nele, a voltagem, ele vai por inércia. Então é como se ele freasse por inércia. Isso elimina quase que 60% a 70% do solavanco do motor na freagem, tá? E não resolve o problema mecânico, tá? Então, se você for falar sobre motores de girocam, está aqui o motor mais interessante a ser usado, tá? E geralmente são motores lentos, no máximo aí 15 RPM por minuto em 12 volts, tá? Agora a gente vai falar sobre o motor de sliders de fotografia, tá, pessoal? Se vocês for ver no nosso canal, aí vocês vão ver que a gente tem um protótipo de um slider e tem motor lá que a gente utiliza. E normalmente o motor do slider, ele tem algumas características interessantes. Esse daqui a gente usa para modelo de slide indica, só que ele é caro. Então existe um outro modelo que a gente também indica, só que ele não tem a redução planetária como esse aqui tem.
Então o movimento aqui, se você for fazer com a mão, além dele ter redução, ele é bem leve. Porém, na hora que você energiza, ele trava e tem força. Tá? Então ele tem um torque legal. E normalmente, nos casos do slider, a RPM do motor tem que ser no mínimo 80 RPM, no máximo 150 RPM. Caso contrário, vai ter uma velocidade acima do que é necessário. Pois bem, nós falamos sobre os motores de slider e o motor para Girocan. Tá? Resumindo, motor de slider entre 80 a 120 RPM, o motor para Girocan de 12 volts a 15 RPM é mais do que suficiente. Se a gente for falar agora sobre robótica, tá? Vamos falar sobre robótica, nós temos esse motor aqui. Não sei se eu parafusei. Bom, esse motor aqui, pessoal, ele é um motor que funciona entre 3 a 12 volts. E ele tem a RPM de acordo com a voltagem que você aplica nele. Qual que é a parte interessante desse motor? Esse motor também tem redução planetária, ou muito semelhante à planetária, que é esse tipo aqui. Por quê? Porque normalmente quando é planetário o eixo é no centro. Dificilmente você consegue colocar um eixo no centro se você não usar a redução planetária nesse diâmetro aqui do motor. O que você vai ter com esse motor aqui? Esse motor aqui, você gira ele com a mão, mas perceba que ele não dá a volta. O que ele vai ter? Ele vai ter uma velocidade e vai ter uma certa força. Por quê? Porque, como a gente disse anteriormente, você não pode aplicar direto no eixo do motor uma carga que o motor vai travar e vai ter o efeito de stall. Esse motor aqui, ele é extremamente utilizado em robótica, ou seja, pequenos robôs até aí 800 gramas, 1 kg de peso. Tá? Vamos ver outro motor que é utilizado em robótica também, um pouco mais simples e com caixa de engrenagem plástica. Aqui, pessoal, nós vamos apresentar esse motor aqui. Esse motor ele é de plástico também, com redução duplo eixo. Tá? É um motor que também funciona com voltagem de 3 volts até 12 volts. Eu vou pegar a roda dele para mostrar para vocês que ele segue o mesmo padrão desse motor aqui, tá? Que é o que? É uma redução que você consegue girar com a mão, porém na hora que você energiza ele e alimenta ele, o rendimento dele é sensacional. É um motor muito simples. Esse motor aqui, se eu não me engano, ele é de 2 a 3 mil rotações por minuto, tá? Que vai variar obviamente de acordo com a voltagem que você aplicar nele. Tá? Estou dizendo o motor, tá? Não estou dizendo a redução 3.000 RPM aqui. Diferente. Tá? Então você vê que é um motor que vai apresentar uma determinada força e uma certa velocidade. Olha que interessante. Segue o mesmo estilo desse motor aqui. Que esse motor aqui ele é comercial, é industrial. Isso aqui é usado em máquina de contar dinheiro. Tá vendo? Ele também, você gira ele com a mão, porém na hora que você energiza ele trava. Esse tipo de motor é que você deve escolher para utilizar em robótica, tá? Por quê? Porque ele tem a redução, você não vai ter aplicação direto da carga no eixo, tá? E você vai ter aqui uma certa velocidade e uma boa força para ele poder ultrapassar os obstáculos, tá? Resumindo, você não precisa de se preocupar com a aparência física do motor, e sim como é que ele funciona. Motor com redução que você gira com a mão normalmente é legal para você usar em pequenos robôs. Agora a gente vai falar dos motores que você pode fazer a aplicação, que você tem a caixa de redução, só que você não gira ele com a mão de forma alguma. Esse tipo de motor aqui ele é usado em robô, também tipo braço mecânico, ou para tracionar ou empurrar determinados tipos de objeto ou mecanismo. Esse motor aqui, a diferença que ele tem para um motor de Girocan é visível, bem fácil de você ver. Esse aqui, se você tentar girar, você não consegue, ele é travado o eixo. Esse aqui você escuta até o barulho. E ele tem uma folga de eixo. Por que você não deve usar esse motor aqui em Girocan? Muito simples, porque ele vai te provocar solavancos. E aí você vai achar que é eletrônica e na realidade não é.
é a mecânica do motor e inclusive o próprio motor. Agora a gente vai mostrar um motor para vocês aqui que parece que é pouca coisa, mas não é. Esse motor aqui, ele é um motor de compressor, mini compressor de ar. O que ele tem? É um motor muito simples, com consumo relativamente alto. Esse motor aqui, pessoal, ele chega a dar 3 amperes de consumo, tá? 3 amperes num motorzinho simples desse. Então, ele tem uma redução. E aqui um pistão que faria o movimento do pistão. Ó, você gira ele com a mão. Isso energizado tem uma força sensacional. Por que esse motor está aqui? Para me mostrar para vocês. Porque se vocês usar um motor desse daqui com uma carga aplicada ao eixo direto, você não vai ter sucesso. Mas se você fizer uma redução que nem tem aqui e aplicar o eixo a ser tracionado aqui, você vai ter um rendimento sensacional do motor desse daqui, tá? Você pode se surpreender com a força que um motor desse pode ter. Vamos passar agora para um outro motor. Esse tipo de motor aqui ele também é industrial, corrente contínua. Você gira ele, ele não vai, porém ele não é um motor com redução, ele não tem redução nenhuma. Mas como vocês podem perceber, ele tem uma polia aqui, ó, uma polia dentada. O que essa polia dentada está fazendo aqui? Porque na realidade ele usa um método de tração com redução. Ou seja, a carga não é aplicada aqui, e sim numa outra polia que vai conectada a ele por correia dentada. Esse tipo de motor, tá, é muito parecido com os motores que você vai encontrar em patinete eletrônico, em patinete elétrico. Tá? Obviamente que não é desse tamanho, ele é um pouco maior fisicamente, tá? Mas ele vai ter uma polia que você vai fazer o sistema de redução. Vou mostrar para vocês agora uma coisa que pode ser interessante. Entre você usar esse motor e você usar esse motor, se você precisasse de força, você poderia ser convidado a achar que esse motor aqui seria melhor. Por quê? Porque tem um sistema de redução aqui e você acha que ele vai ter muita força. Na realidade, as coisas não são bem assim. Tá? Se você for montar na prática um sistema de redução utilizando esse tipo de polia, tá? Essa polia pequena você ligado ao eixo do motor, tá? Com uma tração nessa outra aqui que vai ser exatamente onde vai estar a carga do dispositivo. Vamos supor que seja as rodas de um dispositivo, tá? Você vai ter um rendimento muito melhor do que com um motor desse daqui. Por quê? Porque você vai ter um investimento muito grande de bateria, peso, para tracionar isso daqui. E nesse daqui não. Por quê? Porque você já está fazendo uma redução, tá? Essa redução ela é feita pela correia dentada, que eu não sei onde está. Como eu não sei onde está a correia dentada, ou correia polia, ou correia sincronizada, essa daqui não é o mesmo padrão, ela é mais fina. Nós vamos começar a ver isso aí na prática, como é que a coisa funciona, tá? Agora vamos ver bem na prática isso daí. Vamos deixar de lado um pouco aqui só os motores e vamos dar uma olhadinha como é que isso daí funcionaria em três tipos de robô que a gente tem aqui. Tá? Vamos ver um por um. Bom, pessoal, eu falei que tinha 3, na realidade é 4. Mas vamos lá. Esse daqui, o que é isso aqui? Na realidade isso aqui é uma base feita de madeira, da qual nós retiramos a eletrônica, porque no momento o contexto não é falar sobre eletrônica, e sim sobre a mecânica. E o que nós utilizamos aqui? Opa, está voando tudo. O que nós estamos utilizando aqui? Nós utilizamos 2 motores de vidro elétrico de automóvel. A roda não gira pela mão com a força da mão, porque ele é travado com o sistema de redução. Mas por que nós usamos esse motor? Nós usamos esse motor, pessoal, porque na realidade ele não iria funcionar, tá? Utilizando bateria automotiva e nem a bateria geoestacionária, ou seja, aquelas de gel que você utiliza em sistemas de alarme ou em sistemas de no break. Nós aqui, para sustentar essa base aqui, nós utilizamos baterias de lipo. Isso, lipo, que é usada em automodelos elétricos e drones. Então o que acontecia? Nós tínhamos uma alta capacidade de carga,
em 11 ponto alguma coisa volts, acho que 11,5 volts. Nós ligávamos dois packs em paralelo e esse robô conseguia funcionar de 2 a 3 horas com um peso máximo de 1,2 kg. Por quê? Porque nós economizamos na bateria, tá? E a bateria dava carga o suficiente. Então, o que nós fizemos? Nós adaptamos um produto a uma realidade que nós tínhamos. Qual era a nossa realidade? Nós precisamos eliminar o peso para poder usar o motor que nós tínhamos em mãos, tá? Esse motor se comportou extremamente bem pelo peso da base, tá? Pelo peso da base total. E outra coisa que também deu um ótimo resultado foi o diâmetro das rodas. Ele tinha uma boa velocidade e uma boa força. Isso tudo aliado ao quê? Ao diâmetro da roda. A roda aqui fez uma diferença interessante, tá? É uma roda de acrílica e ela teve assim um efeito legal. Aí no link a gente colocou o link desse produto aqui funcionando, porque nós fizemos ele para fazer um teste de uma placa que nós desenvolvemos para controle remoto. Bom, esse aqui, todo mundo já deve estar cansado de ver na internet, né? Tem sempre um dispositivo desse tipo. Qual que é a diferença desse aqui para aquele grande vermelho ali? Muito simples. Nós usamos servos modificados. O que nós fizemos? Tiramos o potenciômetro daqui de dentro, desligamos ele, desligamos os 2 polos do motor da placa de circuito impresso, ligamos 2 fios diretamente no polo do motor e o potenciômetro daqui de dentro nós retiramos, colocamos outro potenciômetro danificado, sem a parte interna, somente o eixo, para dar o giro de 360 graus. Ou seja, não é um servo, tá? É um motor corrente contínua sem redução, ó, 2 fios aqui, só 2 fios, tá? E ele vai fazer a mesma coisa que esse modelo vermelho e grande a gente mostrou. Esse motor aqui, pessoal, ele se equivale àquele motor daquele robô que está atrás aí no vídeo, que é um robô de metal, chassi de metal, na cor amarela. Por que é que nós usamos isso? Porque até então nós não tínhamos importado aqueles motores para ver se valia a pena. Realmente fica quase que elas por elas. Ou você comprar um servo e alterar ele para ser um motor corrente contínua e você usar um motor daquele de corrente contínua, o custo é praticamente o mesmo, tá? Agora vamos ver um outro robô aí. Bom, pessoal, esse daqui vocês devem estar cansados de ver, tá? É um robô que está até empoeirado. A gente vai mostrar para vocês o quesito da famosa engrenagem ou polia sincronizada. A gente vai falar muito disso daqui em vídeos aí sobre a engenharia reversa, tá, pessoal? Isso aqui é uma polia sincronizada que nós mostramos como fazer a redução, né? Não mostramos como fazer, não, como usar. Agora, esse robô basicamente é um robô americano, nós compramos ele para engenharia reversa e ele é todo cheio de... Deixa eu suspender aqui um pouquinho. Ele é totalmente... utiliza polia sincronizada e o sistema de tração por correia sincronizada, tá? E o motor, pessoal, não sei se vai dar para ver legal aqui, ó. O motor está aqui. É um motor corrente contínua com redução. A redução não é no eixo central, então ela não é uma redução planetária, lembrei. E uma coisa que nós vamos estudar no futuro, meio pesado, é o sistema que ele utiliza de encoder. Isso aqui é um encoder. O que o encoder faz? Lembra que na primeira aula, que quem levou a sério e assistiu todas elas, deve ter percebido eu falar sobre a história do PWM. Como é que você controla 100% do PWM se você não sabe a força que está sendo aplicada aqui no eixo, ó. Tá? É aqui que você começa a entender isso. Porque com o encoder, seja qual for o tipo de encoder, óptico, magnético ou resistivo, tá? Você vai saber qual é a força que está sendo aplicada ao eixo. Por quê? Porque ele vai segurar a RPM. Segurou a RPM, ele avisa o circuito compensa. Por isso que esse motor tem essa extensão aqui atrás, tá? Para se ligar um encoder. Bom, esse daqui é um dos desafios que a gente tem. Agora nós vamos mostrar um outro que nós abrimos vídeos com ele,
e a gente vai finalizar. Aqui nós mudamos o ângulo da câmera para poder mostrar. No vídeo vocês também, quem levou o vídeo a sério do começo ao fim, já viu isso. Vamos tirar a tampa dele. Esse daqui a gente tem 2 motores, que a gente já contou qual foi o grande problema que nós tivemos com ele. Apesar de quem fez o dispositivo ter sido muito feliz, tá? Ele usou métodos sensacionais de redução. Essa redução aqui, ela é boa, tá? Só que o motor não suporta o peso e o uso contínuo do dispositivo. E como é que ele fez a tração disso? Ele fez a tração com o segundo eixo aqui em cima. Na realidade, a redução que ele fez aí foi praticamente inexistente, porque tanto as duas engrenagens que tem aqui é praticamente a mesma. O que na realidade transporta para o eixo a mesma rotação que o motor tem. Ele é eficiente? Ele é eficiente sim. Só que tem um problema de superaquecimento, que ele não foi feito para esse tipo de aplicação. Porém, no contexto geral, tá? O sistema que ele utiliza para fazer o tracionamento, deixa eu mudar de posição. Esse sistema aqui de coroa é sensacional, tá? No vídeo de engenharia reversa vocês vão ver isso. O que nós vamos fazer nesse protótipo aqui? Absolutamente nada. Nós vamos guardar ele de lembrança do investimento que a gente fez para poder fazer engenharia reversa. E os motores nós vamos manter. Só que no nosso produto nós vamos fazer uma alteração e colocar um outro tipo de motor, que vocês vão ver no futuro, assim que a gente fizer o investimento financeiro no produto. Outra coisa para a gente finalizar. Agora a gente vai ter que saber como é que se controla isso. Então nós vamos falar sobre a ponte H ou bridge. Nós vamos finalizar essa série de vídeos. A gente vai pedir novamente o básico para você se inscrever no canal, fazer comentários, tá? Perguntas, estamos disponíveis, assim, aberto a perguntas. E é interessante para nós saber o que vocês pensam e o que vocês precisam. E na sequência a gente vai falar como controlar isso. Um abraço a todos, não deixa de se inscrever.